Fala pessoal, eu sou o Tabs e o mês de junho apenas começou, mas ele já veio com uma pedrada. Galera, eu acho que eu li o meu livro favorito do ano até o momento. Um livro super imersivo, com personagens incríveis, muita glória e batalhas épicas. Hoje eu vou falar de A Sombra dos Deuses, do John Gwynne. Ele é um autor britânico muito famoso lá fora já por escrever alguns livros de fantasia meio dark, com personagens moralmente ambíguos em mundos bem construídos e imersivos. Ele já tem algumas sagas no currículo, ele é o autor de séries como The Faithful and the Fallen e Of Blood and Bone. A saga Bloodsworn não é nem a primeira dele, mas é a primeira que está chegando agora no Brasil. A editora Trama trouxe essa história no final do ano passado e já tem previsão do próximo livro chegar no final desse ano. E há quem diga que a saga Bloodsworn não é nem a melhor dele, mas se essa não é a melhor, então pode me inscrever para qualquer leitura desse cara, porque eu amei esse livro. Foi um dos melhores livros de fantasia épica que eu li nos últimos tempos, eu devorei ele em menos de uma semana e me senti completamente imerso na história. Agora eu fico aqui na espera do próximo livro chegar aqui no Brasil, não vou ler ele em inglês porque eu já comecei ele em português, então vou ser paciente e refletir um pouco mais sobre esse livro enquanto eu crio expectativas para o próximo volume dessa saga. Tá, mas do que se trata A Sombra dos Deuses? Ele é uma fantasia épica inspirada na mitologia nórdica, com vikings, deuses, muitas batalhas e a busca por glória. E o John Gwynne é um mestre no que ele faz, então ele conseguiu mesclar muito bem essa cultura nórdica com o mundo de fantasia que ele criou. Parece um livro feito por alguém que gosta muito dessa cultura e que gastou um tempo estudando para usar o que ele aprendeu de forma correta. Ele pega essa fundação cultural e expande esse mundo usando a fantasia. E acho que até por isso a história foi tão imersiva para mim. Ter alguns elementos conhecidos, eu não sou nenhum especialista na cultura nórdica, mas isso me colocava lá. Eu conseguia ver todos os elementos pela forma como ele escreveu o livro. Nele a gente vai estar nas terras de Vigrid, onde os deuses travaram uma guerra sangrenta e acabaram se destruindo, deixando apenas as carcaças e lendas. E nesse mundo novo, sem deuses, os homens tentam buscar poder, glória e influência. É um mundo que reverencia a força e a glória de batalha, tornando tentador sair e arriscar sua vida por ela. É um cenário propício para guerreiros e guerreiras saírem pelo mundo para derrotar monstros e se tornarem mais famosos. E nessa história, onde os deuses foram extintos, a única coisa que sobrou foi a magia, que continua no mundo a partir dos Maculados, que seriam os descendentes desses deuses. São pessoas que foram tocadas pelos deuses e que lhes foi concedido certos atributos. Então a gente vai ter os descendentes de Snaka, o deus serpente, que era o maior de todos. A gente vai ter os Berserkir, que são os filhos de Berser, o deus urso. Vai ter também os filhos de Ufrir, o deus lobo, e vários outros deuses que são representados por animais e feras. A parada é que ser um descendente dos deuses, ser um maculado, é visto como uma maldição. Todos eles são caçados e vistos como menos do que humanos, e muitas vezes são utilizados apenas como escravos, mesmo que eles tenham algumas habilidades que nenhum humano normal tenha. E muitos dos personagens principais dessa história são maculados, então a gente vai ver essa questão em volta deles num mundo onde todo mundo os odeia. O livro é dividido em perspectivas, então a gente vai acompanhar a Orcar, a Elvar e o Vargr. 3 personagens completamente distintos e que estão cada um fazendo o que é necessário para sobreviver. O John Gwynne é um mestre em desenvolver os personagens. Ele me deixou muito interessado desde o início em cada um deles. Eu queria saber o que aconteceu com o Vargr, qual é o passado da Orca. É muito da hora ver como ele não vai aliviar nada pra gente simplesmente gostar dos personagens. Ele vai só contar a história e fazer a gente se conectar com eles, querendo saber cada vez mais e mais sobre cada um. E eu posso falar que ele me pegou nisso aí. O ritmo dessa história foi impecável pra mim. Em nenhum momento houve enrolação. Mesmo que a história não esteja indo de uma batalha pra outra, o enredo em volta dos personagens é tão interessante que faz tu ficar preso nela o tempo todo. O caminho deles, inclusive, é bem distinto desde o início, eles não sabem nem da existência um do outro. Mas existe uma tensão nesse mundo que o John Gwynne criou que vai fazer a gente ficar esperando pelo momento em que tudo vai se conectar. Porque a guerra tá vindo aí, o poder dos deuses está vindo aí, e aparentemente o caminho dos 3 está sendo levado para um curso essencial para o destino do mundo. Como o primeiro livro dessa saga, A Sombra dos Deuses estabelece uma base muito legal para o que tem por vir entre os poderes antigos que vão entrar em conflito com os poderes novos que estão aparecendo. Bem, o que eu mais gostei nessa história realmente foram os personagens. Como eu falei, ela é uma história com foco nos personagens e é o tipo de história que eu mais gosto. E o John Gwynne escreveu muito bem os desse livro. Ele é dividido em 3 perspectivas de personagens, cada um deles com personalidades e características bem marcantes. Falando primeiro da Orca,
Ela é uma antiga guerreira que agora só quer passar o tempo com o marido e o filho numa colina em um território não tão relevante para o reino e que quer se manter afastada dessa vida de batalhas sangrentas. Mas desde o início tu já percebe o quanto ela é uma das mulheres mais fortes de Vigrid. Ela aparenta ter um passado cheio de glória e muito sofrimento, mesmo que ela não fale muito sobre isso durante o livro. Mas as atitudes e os comportamentos dela em frente aos outros demonstram muito bem isso. Mesmo ela estando do lado de um homem do tamanho de uma montanha, ela ainda assim continua sendo a pessoa mais badass do recinto. E o que torna a Orca tão interessante é simplesmente esse contraste entre quem ela foi e quem ela quer ser agora. Ela passou a vida inteira rodeada de violência, mas agora ela só quer ter uma vida comum com a família. E o conflito nasce justamente quando essas duas versões dela entram em choque. Já a Elva é uma personagem que parece que está tentando se encontrar. Parece que o tempo todo ela está tentando provar alguma coisa para os outros e para si mesma. Mas ela tem todos os motivos dela para isso. Ela é, na verdade, a filha de um Jarl poderoso em Vigrid, mas não quer viver essa vida de princesa e ser usada como um peão num jogo político. E por isso ela foge à procura da própria glória e acaba se juntando com os Implacáveis. Um grupo de guerreiros que caça por glória e por moeda também. E por último tem o Varg, um ex-escravo que está fugindo por ter assassinado alguém. E desde o início o caminho dele parece ser o da vingança. Ele está em busca de uma bruxa Seidir, que é uma descendente de Snaka, o deus serpente, para fazer um ritual que vai dizer quem foi o assassino da sua irmã. E esse caminho acaba levando ele aos Jurasangues, que é um grupo de guerreiros muito fortes e respeitados dentro de Vigrid, que são ligados por juramentos e propósitos compartilhados. O Varg vai ter que ganhar o respeito dessa companhia e se mostrar digno de fazer parte dela, o que após um tempo vai fazer parte da vida dele, o que vai criar um conflito sobre a sua jornada. Ele começa a história motivado pela vingança, mas o interessante é ver ele encontrando um novo senso de pertencimento nesse mundo. E isso cria um conflito interno sobre a sua vida que pode ser muito mais interessante do que simplesmente procurar quem matou a sua irmã. E um motivo de eu ter ficado tão imerso nessa história é o fato dela ser contada desse jeito, a partir das perspectivas desses três personagens. Me fez lembrar um pouco da forma como o George Martin escreve as Crônicas de Gelo e Fogo. Então eu me senti bastante conectado com esses personagens, porque além de serem muito bem escritos, as motivações e a forma como eles interagem com o ambiente foi muito real para mim. Cada decisão era bem suportada pela criação de caráter dos personagens e da história de cada um dentro de um mundo que é muito bem descrito. Então eu realmente me senti ali partilhando da visão deles. O John Gwynne consegue equilibrar muito bem o desenvolvimento dos personagens com a quantidade de batalhas e a criação do mundo. É tudo muito bem executado, é tudo que se espera de um bom livro de fantasia. Eu vi inclusive o Daniel Green, um booktuber famoso que eu sigo, falando que se esse livro fosse lançado algumas décadas atrás, ele seria considerado um dos maiores do seu gênero. E eu não tenho como discordar dele. A escrita do John Gwynne é nesse nível para mim. Hoje em dia a gente tem várias histórias que ganham no choque ou então aceleram na sua história para escrever cada vez mais livros de uma série. E aqui a gente vai ter uma história cadenciada que usa simplesmente o ritmo de storytelling e te prende simplesmente por ser interessante e te colocar dentro do mundo. Mas voltando a falar agora sobre os personagens, além dos protagonistas, essa história vai ter um elenco de apoio bem foda. Vários deles vão ser tão impactantes quanto os personagens principais. Eles são bem diferentes, com personalidades únicas e complementam muito bem a trama. Me faz lembrar, em alguns momentos, uma mesa de RPG que você joga com os amigos, onde todo mundo tá ali para se divertir, mas tem a história acontecendo e todo mundo querendo avançar e chegar em algum lugar. E aí a gente vai ter dois grupos principais nessa história, que são os Jurasangues e os Implacáveis. Os Jurasangues vão ser aqueles que vão acolher o Varg e que são uma família bem unida. Parece que todos eles são bem unidos e estão dispostos a fazer qualquer coisa para salvar uns aos outros. Já os Implacáveis são um grupo um pouco menos família, mas que também são guerreiros muito poderosos. E o líder deles é uma pessoa que valoriza bastante o dinheiro, mas também está ali pela glória. A história desses personagens principais não vai se ligar diretamente, mas todos eles parecem fazer parte do plot principal da história, que é sobre o ressurgimento do poder dos deuses e também sobre o controle de Vigrid. Mas o legal é simplesmente seguir o caminho deles, independente de para onde eles estão indo. Eu só queria continuar lendo sobre essa jornada, e ela é tão bem escrita que eu me sentia ali na fogueira com eles, contando história e partilhando da parede de escudos. Esse livro ele não tem um plot super bem delimitado, com um objetivo em comum,
ou um mal maior que tem que ser derrotado, pelo menos não nesse primeiro livro. Ele é realmente voltado para a história e para a jornada de cada um desses personagens. Não é uma linha reta, longe disso. Os personagens estão nessa grande jornada de vida, alguns em busca de glória, alguns buscando apenas aumentar sua influência e outros buscando vingança. No começo eu admito que eu fiquei meio perdido de para onde ia essa história. Os arcos dos personagens pareciam não se encontrar, não ter ligação nenhuma. Mas quanto mais os personagens eram caracterizados e desenvolvidos, mas eu não me importava com esse plot geral e só queria acompanhar a vida deles. Eu sou um leitor que gosta muito de histórias voltadas para personagens, então esse foi com certeza o meu ponto favorito do livro. A escrita dele é simples, não tem uma linguagem muito rebuscada. Acho que é acessível para qualquer pessoa que queira dar início a essa saga, mas ainda assim ela é muito impactante. Ela é descritiva, mas não ao nível O Senhor dos Anéis, e em diversos momentos eu me senti dentro da história. Mesmo quando ele cria termos fantásticos ou usa uma linguagem diferente, eu consegui entender bem o que era, porque ele não só falava o que era, ele colocava na história. Tudo que está ali faz parte do que está sendo contado. E então a gente não fica perdido com o que é esse termo, o que significa isso daqui. Se a gente continuar, a gente vai entender porque tudo tem uma importância, tudo está conectado dentro desse contexto. E o que mais me chamou a atenção em Vigrid é que ela é um mundo além dos personagens. Existem povos, culturas, rivalidades e várias coisas acontecendo em todo o continente. E isso faz com que o cenário pareça vivo e muito maior do que a trama principal. E a forma como ele descreve as batalhas, nossa, como é satisfatório. Cada golpe parece ter muito impacto, ele não alivia na feracidade e no sangue, porque afinal são guerreiros nórdicos em busca de glória, então eu não esperava menos do que isso. Agora, se eu tiver que apontar uma crítica, e pra mim não é uma crítica, mas eu entendo que pra algumas pessoas pode ser, seria a falta de um objetivo central dentro da trama. Como eu falei, boa parte do livro é focada apenas nos personagens e em seguir o caminho de cada um. Então, quem prefere uma história mais centrada, com uma missão bem explicada, ou com um grande antagonista a ser derrotado, talvez demore um pouco mais para se envolver. Mas, de novo, para mim isso não foi nem um pouco um problema. E ele também não é um livro que vai te gerar muitos questionamentos e reflexões profundas. A gente vai simplesmente acompanhar a perspectiva de cada um dos personagens e seguir essa história. O máximo que a gente vai ter é em relação à moralidade de cada um. O que para mim também é um ponto positivo da escrita, porque é um mundo implacável que exige decisões difíceis. Então os personagens são forçados a serem implacáveis também. Um dos argumentos que surge já mais para o final do livro é em relação à busca da glória em detrimento de tudo que existe na vida, que é um argumento muito válido para aquele momento do livro. A Orca, inclusive, é uma personagem que deixou essa vida para trás para cuidar da família. E agora ela vai ter que voltar a ser aquela guerreira com o objetivo de salvar o filho. No fim das contas, A Sombra dos Deuses é um livro sobre vingança, lealdade e a busca por glória. Foi uma experiência excelente para mim. É um livro com personagens fodas, uma escrita muito legal, um mundo muito bem descrito e imersivo. E é aquele tipo de livro que me lembra do porquê eu gosto tanto de ler fantasia épica. Ele me faz querer ficar mais tempo com os personagens. E como o primeiro livro da saga, ele apresenta muito bem esse universo, ele coloca vários personagens memoráveis nessa história e deixa várias peças já preparadas para um conflito muito maior que talvez apareça nos próximos volumes. Então, se você gosta de fantasias épicas, ação bem descrita e uma história focada em personagens, eu acho muito difícil você não encontrar algo que você goste dentro desse livro. Ele realmente está num nível entre os maiores do seu gênero, e mesmo que ele me remeta aos grandes da fantasia, ele ainda tem uma personalidade única e um jeito único de contar a história, o que me faz querer muito mais do John Gwynne e desse universo. Mas então é isso, galera. Essa foi a minha review de A Sombra dos Deuses. Acho que eu consegui resumir bastante tudo que eu achei sobre esse livro, embora eu quisesse falar muito mais sobre ele, e espero que mais pessoas possam ver minha review, se interessar pelo livro, ou então trazer o que elas acharam sobre ele nos comentários também. Então não se esqueçam de curtir esse vídeo, ativar o sininho se vocês quiserem ver mais conteúdos sobre leituras, e deixem aí nos comentários o que vocês gostariam que eu lesse para uma próxima review. Até a próxima!